Mas então, como eu estava dizendo, existem vários tipos de titulares, né, diferentes, que têm dados diferentes, né, os dados dos alunos, por exemplo, podem ser, eh, dados pessoais normais, mas no caso dos menores, né, eles têm uma proteção ainda maior, os dados de menores só podem ser tratados com a autorização do responsável ou dos pais, né, então é um controle que precisa ser implementado nas escolas, né. Não é só o pai, assinar o contrato de prestação de serviços, né. Nesse contrato de prestação de serviços precisa ser informado aos pais qual é o tratamento de dados que será realizado, qual que é a forma dele exercer esses direitos. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre como tratar cada um desses titulares de forma diferente, né. A gente vai, se aprofundar um pouco mais nesse assunto, né. Mas voltando aqui aos tipos de titulares, né, nós temos aqueles visitantes, aquelas pessoas que comparecem aos eventos relacionados, né, realizados nas escolas, né. Às vezes esses eventos são promocionais para divulgação da escola, às vezes são, eventos festivos onde se, recebe convidados, que se vendem ingressos, então é uma outra relação com esses visitantes, né. Será que, há um formulário para ele preencher, para poder participar de algum evento? Então, é uma coleta de dados, né, e eles também têm, então, o direito de saber o que acontece com os dados deles, né, então existe aí essa relação de transparência. Temos também aí os processos seletivos, que coletam também através das inscrições, né, dados pessoais de titulares que ainda não têm nenhuma relação com a escola, né. Eles não são alunos, então não há um contrato que protege essa relação. Então o que protege essa como que essa relação é regulamentada, né. A gente vai falar mais à frente que é através de um aviso de privacidade, né. Mas você precisa, é necessário, né, avaliar também se há necessidade da coleta de algum consentimento, qual que seria a base legal para, o tratamento de dados numa inscrição de processo seletivo, né. Então é uma análise que tem que ser feita de acordo com o que acontece no dia a dia da escola, né. Doutor Então Júlio, sim, deixa eu aproveitar e convidar os nossos amigos internautas, né? Ou jurisnautas, né? Olha, são jurisnautas também, porque estão nos júris, né? Nesse ambiente gostoso aqui da internet, buscando conhecimento, para que mandem as suas perguntas, né? Assim nós conseguiremos atender as demandas, as dúvidas da comunidade acadêmica. Então, por favor, curtam, né? Inscrevam-se no canal, mas mandem as dúvidas também. É importante, nós vamos calibrando a apresentação à luz dessas dúvidas, dessas perguntas. E aqui eu queria, doutor Júlio, com a sua licença, falar um pouquinho sobre essa questão dos menores, né, das crianças e adolescentes, tá? A lei lá no artigo 14 exatamente exige uma proteção mais rigorosa, pontual em relação a dados de crianças e adolescentes. E o universo acadêmico atende as nossas crianças e adolescentes nesse sentido. E, assim como linhas gerais, esse tratamento de dados tem que ser realizado no melhor interesse dessa criança e do adolescente. E tem até uma discussão atual, né, doutor Júlio? O parágrafo 1º da lei trata só de criança. Então a dúvida que surge, poxa, mas é só criança? Eu aplico o Estatuto da Criança e do Adolescente ou não? No meu entender, você deve contemplar criança e adolescente, lembrando o corte lá de 12 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, tá? Então, esquecer aqui no parágrafo 1º de incluir criança e adolescente, embora no caput do 14 fala de criança e adolescente. Então, tem aqui uma imperfeição, doutornador, jurídica, e esse consentimento que o doutor Júlio começou a esboçar tem que ser dado por um dos pais ou responsável legal. Olha aqui uma necessidade de adequação, inclusive, eventualmente, no próprio contrato ou no aditivo. Então, aqui já tem uma pegada jurídica e você, gestor, tem que fazer essa ponte, né? Opa,
olha aqui, eu preciso fazer um ajuste. Lembrando que nós estamos exatamente no período de rematrícula dos alunos, não é isso, Júlio? Então, essa atenção, dá tempo ainda de fazer uma correção, evitando as sanções administrativas que nós já comentamos na parte 1, que podem chegar a 50 milhões de reais por inflação. E olha que interessante aqui, Júlio, mais um trabalho, né, para o pessoal, né? Segundo diz a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho que manter pública essa informação de tratamento de dados, ó. Mas como é que eu vou fazer isso? Vou colocar no site, vou colocar um aviso na secretaria, na tesouraria, vou mandar uma mensagem para os pais. Então, todas essas questões, o gestor escolar tem que entender essa Lei Geral de Proteção de Dados, se reunir com a equipe, na equipe de marketing, a equipe de tesouraria, a equipe de secretaria, a equipe de TI, né, até para disparar essas mensagens. Como é que será esse banner? Será um banner digital? Além do digital, vai ter um aviso lá na secretaria? Caso contrário, doutor Nador, não atenderá a legislação. E ao não atender a legislação, a coisinha pode coisar, né? Então, conhecimento aqui é fundamental e as escolas, né, trabalham com conhecimento. Nós estamos falando aqui de conhecimento jurídico. Não faz sentido a academia, a escola tratar de conhecimento e ignorar a lei, né? Olha só, seria um absurdo, inclusive, ferindo aí os valores institucionais, né, Júlio? Só aqui uma pitada em relação à criança e adolescente, que é um público atendido por essas escolas, é o foco, né? É a missão, a razão de ser de uma escola, né? Cuidar das suas crianças, adolescentes, sem afastar, claro, outros alunos aí, no caso, os acima de 18 anos. Então, é nesse aspecto, Júlio, já dá algumas dicas práticas aqui, né, para o nosso gestor começar a fazer sua lista, né, Júlio? Bem observado, bem observado. Eu tenho que ter o consentimento, número 2, eu tenho que informar isso de forma pública. Ó, então já tem 2 dicas aí práticas para o nosso encontro, né?